Respirando, 3, 2, 1. Casamento já era! Eu tô com o Rodrigo por opção, eu não dependo nele pra nada. Semana passada a gente falou sobre o comportamento da mulher, dessa nova mulher que hoje está mais independente, mais descolada, até mais poderosa. E isso, na sua opinião, pode causar pode intimidar o homem a ponto dele ter até uma disfunção sexual? Olha, Laura, eu acredito que sim. Hoje em dia, a disfunção erétil, ela é considerada um problema muito frequente na nossa população masculina, né? A gente acredita que cerca de 50% dos homens, hoje, a partir dos 40 anos, eles apresentem algum grau de disfunção erétil, tá? E essa disfunção erétil pode ter causas psicogênicas ou causas orgânicas. Dentre as causas psicogênicas, o fator da nossa vida em geral, do estresse, da sobrecarga, da pressão que o homem exerce, aí é que se enquadra, né, a causa da disfunção erétil psicogênica. Entre essas causas, nós podemos incluir, né, essa questão da nova mulher, da mulher que não depende mais do homem, da mulher que intimida o homem. Quais são os sinais que o homem apresenta quando ele está tendo esse tipo de problema? Bom, existem alguns sinais que eles nos relatam no consultório, entre eles, por exemplo, que o problema ocorre na relação sexual, ou seja, o homem não consegue ter ereção durante o ato sexual, mas ele tem ereção à noite, ele tem ereção no banho, enfim, o problema que ocorre é uma ansiedade próxima da relação sexual e isso acaba bloqueando os estímulos que o homem precisa ter, o homem precisa estar relaxado para ter uma relação sexual. Como a mulher, né? Como a mulher, né? Então, acontece um bloqueio desses estímulos que vão desencadear a ereção e uma vez que isso acontece, está estressado naquele dia e não ocorre a relação sexual. A partir desse momento, isso aí se torna um marco na vida do homem, né? E na próxima relação, em vez de ele ficar relaxado e tranquilo para ter relação, ele muitas vezes acaba lembrando daquilo, né? E isso causa mais ansiedade e vira um ciclo vicioso, uma bola de neve. Como é que o homem pode agir nesse momento? Sem dúvida, o homem tem que ter tranquilidade, saber que ele não é uma máquina, que aquilo ali pode acontecer, né? E a mulher tem que entender que eventualmente isso aí também pode acontecer. Eu sempre brinco com as pessoas, com os pacientes e com as esposas, eventualmente, que vêm na consulta, que aquilo muitas vezes pode significar uma declaração de amor. Ou seja, ele está com tanta vontade de ter a relação normal e tal, que eventualmente, né, por essa ansiedade, pode acontecer de não ocorrer o ato, né? Alguns homens procuram o médico para falar, para relatar essa sua angústia, outros não. O que o homem tem que fazer? Ele tem que procurar um especialista, ele não pode ficar em casa esperando, achando que aquilo vai se resolver. O ideal é que ele procure um médico especialista que vai saber abordar com ele esse problema e depois de uma avaliação, identificando as causas, dar o melhor tratamento para que ele passe por esse período de dificuldade e possa retomar uma vida normal. Porque muitas vezes tem automedicação, busca algum medicamento. Isso é muito errado, né? Porque os remédios todos que atuam na ereção propriamente dita, são remédios que atuam no sistema vascular, né? Então, se o homem tem alguma contraindicação, isso aí pode gerar, inclusive, riscos à sua saúde. No programa de hoje, o bate-papo é sobre os problemas que os homens enfrentam na cama. Quase 50% deles, a partir dos 40 anos de idade, têm algum tipo de disfunção sexual, segundo este médico. No bloco anterior, a gente falou sobre as causas emocionais que podem complicar a vida do homem na hora H. Agora, vamos saber os outros motivos que também atrapalham e o que eles podem fazer para ficar numa boa e curtir a vida com mais prazer. O impacto da disfunção erétil na qualidade de vida dos homens, ele é muito sensível, né? Geralmente esses homens acabam apresentando problemas de ordem pessoal nas suas famílias, de ordem profissional no seu trabalho, né? E se tornam homens deprimidos, homens com baixa autoestima. Quais são as principais causas? Bom, as principais causas da disfunção erétil de origem orgânica agora, né, seriam aquelas doenças relacionadas, por exemplo, ao diabetes, doenças cardiovasculares, disfunções hormonais, pacientes que submeteram a cirurgias radicais da próstata e pacientes que têm hábitos de saúde que
Não são que tão causam mal, que não saudáveis. são saudáveis, tais como o alcoolismo, o tabagismo tem um papel muito importante, o consumo de drogas, né? E a alimentação também interfere? Alimentação também, obesidade. Bom, então é buscar um diagnóstico correto para ver qual é o seu problema e o que causa essa disfunção erétil. Exatamente. Procurando um especialista, ele vai ter que fazer uma avaliação da saúde como um todo daquele paciente. Por que que aquilo está acontecendo? E aí ele vai fazer todas as avaliações necessárias para descobrir a causa, controlar essas causas, né? No caso do diabetes, controlar o diabetes, o emagrecimento, parar de fumar, diminuir o consumo de álcool e a partir daí decidir qual o tratamento mais indicado para esse paciente. Quais são os tratamentos que se tem hoje? Bom, para as causas psicogênicas, nós temos o tratamento psicoterápico, terapia sexual e, paralelamente a isso, nós lançamos mão de medicamentos. E muitos homens têm vergonha, não buscam um médico, um tratamento mais adequado, fica se automedicando e esse é um grande risco. Quais são os riscos de quem faz isso? Sem dúvida nenhuma, a automedicação, em especial nesse caso da disfunção erétil, ela é muito perigosa. Porque existem muitos medicamentos que nós sabemos que vêm de fora do país, laboratórios que não se conhecem, não há um controle sobre esses medicamentos e que estão espalhados pelo Brasil, né? E que podem, então, ter danos à saúde? E que, sem dúvida nenhuma, não se sabe o que vem naqueles medicamentos, qual é a substância que está sendo oferecida. E isso aí pode causar um dano à saúde, sem dúvida nenhuma. Além disso, os próprios medicamentos vendidos em farmácia, eles têm contraindicações importantes que devem ser respeitadas, ou seja, esse paciente precisa procurar um especialista que avalie esse paciente, que identifique a causa do problema, para posteriormente prescrever o remédio adequado para aquele problema que ele está apresentando, né? Porque, por exemplo, o paciente que tem uma diabetes, ele está descompensado. Se ele tomar um remédio oral para disfunção erétil, muitas vezes esse remédio não vai funcionar. Agora, se ele controlar o diabetes, isolar os fatores de risco e depois usar a medicação para ereção, o resultado vai ser outro. E a reposição de testosterona é uma indicação de tratamento? Sem dúvida, quando bem indicada, quando o paciente apresenta uma disfunção hormonal, a reposição de testosterona tem o seu papel no tratamento da disfunção erétil. Mas deve ter algum cuidado nessa reposição? Exatamente. A reposição de testosterona apresenta riscos também, né? Quais? O principal, nós temos que nos certificar que esse paciente não tem nenhuma doença prostática, em especial câncer da próstata. Porque essa reposição de testosterona, se o paciente, caso o paciente tenha um câncer de próstata inicial, esse tumor pode crescer, evoluir. Então nós temos que fazer uma avaliação completa da próstata, nos certificarmos que não há nenhum risco e aí, se esse paciente tiver indicação, ele pode receber a reposição hormonal. Porque a perda de testosterona começa ali já a partir dos 40 anos? A partir dos 40 anos. Que é diferente da mulher, né? Exatamente. Que tem a menopausa que rompe, o homem não, é mais lenta, é isso? Exatamente, né? Então o homem começa a ter, com a idade, uma redução da produção dos hormônios masculinos, né? E essa redução também pode impactar na relação sexual. E quais são os outros tratamentos além da medicação? Bom, além dos medicamentos orais, existem outras alternativas medicamentosas ainda. Injeções dentro do pênis, com drogas vasodilatadoras, né? E outros tipos de mecanismos intrauretrais, medicamentos intrauretrais. Quando nada disso funciona e esse paciente, depois de uma avaliação extensa e de um tratamento, de tentativa de tratamento conservador, nós optamos muitas vezes e indicamos para o paciente a colocação de uma prótese peniana, né? No último caso, esse é o dispositivo que nós temos para fazer com que esse paciente retome a sua vida sexual normal.